muito se eu realmente queria gravar esse vídeo, mas eu decidi gravar porque uma das coisas que mais me ajudaram nesse período foi assistir vídeo de outras pessoas que passaram pela mesma situação. Isso de alguma forma me trazia um certo conforto. Minha gravidez ela foi planejada, ela foi desejada, ela foi sonhada. E em outubro descobrimos. No meu primeiro ultrassom, gente, tava tudo bem. Ouvimos o coração do bebê, a gente tava muito feliz. Desde o início eu sentia muitas cólicas. Não tinha sangramento, não tinha nada. Eu fui fazer o meu exame de sexagem fetal. Eu fiz o exame, eu peguei o resultado. Eu notei que os sintomas começaram a diminuir. Pra nós, a gente estava vivendo um sonho, sabe? E foi nesse dia que começou o nosso pesadelo. Quando eu sentei, foi como se eu tivesse sentado em cima de uma bexiga. Eu sentei alguma coisa, como se alguma coisa tivesse estourado. Na minha cabeça só passava uma coisa: perdi o meu bebê. Ai, que momento. Meu mundo desabou. Não tinha aquele sangue enorme escorrendo, não, mas tinha uma quantidade significativa. Ela virou pra mim e disse assim: olha, pode ser que o seu bebê ele tenha uma má formação. Então, nesse caso, é melhor mesmo, né, que você perca. Foram os piores dias da minha vida. Eu só orava e falava pra ele: Deus, que seja feito a sua vontade. Chegamos lá pra fazer o exame. Esse ultrassom deve ter durado uns 5 minutos, mas pra mim foi como se tivesse durado uma eternidade. Eu falei pra ela: o bebê tá aí? E ela: está. Meu marido viu alguma coisa lá na tela e ele guardou o celular. Naquele momento eu me dei conta, sabe, que alguma coisa estava acontecendo. Eu ouvi o barulho do meu útero, mas não ouvia o coração. Doutora, e o coração? Tá batendo? Ela só me disse assim: olha, precisamos conversar. Infelizmente, não tem batimento. As pessoas começavam a olhar pra mim, tipo, o que será que tá acontecendo? Eu não sei nem explicar pra vocês, sabe, as sensações que eu tive. Fica paralisada no tempo, assim, sem saber o que fazer, e foi isso. Eu fiquei dessa forma. E a gente saiu dali, ela disse que eu deveria ir no hospital, ou falar com a minha médica pra ver quais seriam os próximos passos. Meu marido entrou em contato com a minha médica, mandou a foto do ultrassom, conversou com ela, e ela não tinha respondido ainda. E a gente foi no hospital. Ela não estava no hospital, não estava no plantão, não estava no consultório dela. Provavelmente ela deve que estava em horário de almoço, era horário de almoço. Depois ela respondeu e disse pra eu ir no hospital à noite, que ela ia me olhar e falar comigo. E a gente ficou ali o dia todo esperando, sabe? Naquela agonia, já liguei pra algumas pessoas, contei o que estava acontecendo. Recebemos muito apoio, sim, das pessoas, mas parece que naquele momento, nada que eu ouvisse, nada que me falassem, nada iria tirar o que eu tava sentindo. E eu passei aquele dia muito mal. Gente, o dia não passava. E chegou a noite, fui pro hospital e cheguei lá, ela confirmou, né? Olhou o exame e falou: olha, realmente foi um aborto retido. O bebê, ele morreu, mas ele não saiu, ele tá aí. Então a gente vai ter que fazer um procedimento. Na verdade, você tem duas opções. Ela falou: a primeira é você voltar pra casa e aguardar. Só que você já está grávida de 3 meses, né? E o bebê já parou de desenvolver algumas semanas atrás. E ela falou assim: pode ser que demore muito para esse bebê sair, pode ser que você não consiga fazer isso em casa, pelo tamanho também. Pode ser que não dê certo e você tem que vir para o hospital, você vai acabar sofrendo, tendo muita dor. Eu te indicaria fazer a curetagem, até porque na próxima semana já era o Natal. Era o Natal, depois do Ano Novo, ela ia entrar de férias, ia entrar de recesso, não ia estar no hospital. Então, se eu ficasse em casa e acontecesse qualquer coisa, ela estaria de férias, ela não poderia me atender no hospital, ela não poderia me auxiliar, eu teria que ir em outro médico. Enfim, gente, também já era semana de Natal e Ano Novo, eu não queria passar Natal e Ano Novo assim. E eu não tinha estrutura emocional nenhuma, não tinha estrutura psicológica nenhuma pra esperar por o meu corpo expelir naturalmente. Gente, eu não tinha, sabe? Não tinha essa estrutura. E eu falei: não quero esperar, eu quero fazer. Meu marido também achou que seria o melhor. E ela falou: bom, não vou poder fazer hoje, porque hoje a gente não consegue mais fazer sua internação. As meninas da internação já tinham ido embora.
E também porque amanhã eu não estou no hospital. Ela falou, de jeito, amanhã eu não estou no hospital, você vai ter que voltar na quarta-feira. Isso foi numa segunda. E aí, gente, começou todo um dilema, sabe? Foi muito desgastante, porque eu voltei pra casa e passei a noite inteira, assim, sem conseguir dormir. E várias vezes à noite eu acordava pensando que eu estava expelindo, que o meu corpo estava expulsando, mas não estava, gente. Era psicológico. E no dia seguinte foi a mesma coisa. Fiquei a terça inteira assim, achando que estava acontecendo, mas não estava. E meu marido sem trabalhar comigo o tempo todo. O que eu sentia é que eu precisava encerrar esse ciclo, sabe? Eu precisava fechar isso, eu precisava encerrar de alguma maneira. Então acho que enquanto eu não fizesse a curetagem, não tirasse tudo, eu não ia conseguir me sentir, sabe, em paz e aliviada. Porque, sabe, eu fui no supermercado, eu fui na farmácia com meu bebê morto na minha barriga. Sabe, isso até me ensinou muito sobre empatia, porque às vezes a gente olha para as pessoas, a gente sorri para as pessoas, a gente conversa com as pessoas, mas a gente não faz ideia do que está acontecendo na vida daquela pessoa. Eu estava indo ali no supermercado, fui na farmácia, cumprimentei pessoas conhecidas, tudo bem? Sim, tudo bem. Mas ninguém fazia ideia que eu estava com um bebê, com o meu sonho morto ali, sabe? Então isso me ensinou muito sobre empatia. Você olha para uma pessoa, você não faz noção do que ela está vivendo. Você não tem ideia do que está acontecendo na vida dela, sabe? As pessoas não sabiam, não faziam ideia do que estava acontecendo comigo e eu estava ali como se nada tivesse acontecendo. Eu sentia que eu precisava encerrar esse ciclo, que eu precisava fechar isso para conseguir seguir em frente, senão eu não ia conseguir seguir em frente. Na quarta-feira a gente organizou tudo para internação, arrumei minha malinha, me preparei psicologicamente pro que eu ia passar, pro que eu ia viver. E cheguei lá, não consegui me internar. Cheguei lá, gente, não tinha vaga, não tinha leito. Eu falei, olha, eu pago se for preciso, não precisa passar pelo plano, eu pago particular. Mas eu quero fazer isso hoje, eu não aguento mais, estava muito desgastante essa espera. E ela, olha, mas não tem vaga, não é questão de pagar ou não, é porque realmente não tem vaga. Poderia ter ido para outro hospital, mas não seria minha médica e eu queria fazer tudo com ela. Então eu voltei para casa, gente. Voltei para casa mais um dia, mais uma noite. Um dia parecia uma eternidade, sabe? Foi muito desgastante. Na quinta-feira ela tinha me pedido para voltar às 6 horas da manhã. A gente se organizou, fomos pro hospital e elas não queriam fazer minha internação. Eu cheguei lá e eles falaram, olha, o hospital tá muito cheio e tem cirurgias marcadas e a gente precisa que você tenha um encaminhamento da médica. Só que a minha médica me disse que eu não precisava de nada disso, que era uma emergência, que era só eu chegar lá no hospital e falar. E aí, gente, meu marido começou a mandar mensagem pra ela, a gente começou a ligar pra ela e elas falaram, olha, você vai ter que voltar lá no plantão, você vai ter que pedir a médica do plantão pra te dar um encaminhamento pra internação. Graças a Deus, era a minha médica no plantão. Quando eu voltei pro plantão, ela falou, não vou te atender. Porque não existe isso, não existe, isso é uma emergência, você não tem que pegar encaminhamento, você não tem que pegar papel nenhum, elas têm que te internar, você não tem que passar por consulta de novo, por triagem de novo, falar de novo, a gente passa por uma triagem lá e tem que ficar contando toda hora o que aconteceu, o que a gente passou. Inclusive no meu primeiro dia, né, naquele primeiro dia, na segunda-feira que eu fui lá, eu fui atendida por uma enfermeira que foi, tipo, muito de Deus pra minha vida. Ela tinha passado pelo mesmo e ela ficou contando a história dela e ela me acalmou e ela, sabe, me ajudou a me sentir melhor. Nos mínimos detalhes eu vi o cuidado de Deus. Naquele outro dia já era outra enfermeira e já começou a perguntar tudo de novo, de uma forma mais fria e eu desgastada. E ela falou pro meu marido, vai lá, pega a Milene e vai pra internação. Minha médica foi lá na internação, danou com as meninas, falou, olha, o problema é papel? Toma aqui o seu papel, mas você vai internar ela. Foi o cuidar de Deus mesmo, porque naquele dia eu não ia aguentar mais. Tinha que ir pra casa, voltar de novo, não ia aguentar. Foi de Deus da minha médica estar lá no hospital naquela hora, naquele momento, e ir lá, conversar com aquelas meninas, falar pra fazer minha internação sim. Deu certo, consegui entrar. Ah, e só um detalhe, gente, não era SUS, tá? Tudo isso, todo esse transtorno era pelo plano. Então eu não vou nem culpar aqui, porque era um hospital público, porque era SUS. Não, gente, não era. Era um hospital particular, era
pelo plano de saúde, mas consegui fazer minha internação. Quando eu entrei no quarto do hospital, parece que eu já comecei a me sentir assim um pouco mais aliviada, porque eu sabia que eu ia sair dali e ia ser como se tudo tivesse passado e eu ia conseguir seguir em frente. Foi uma psicóloga lá no quarto falar com a gente pra saber como a gente tava. E eles disseram, né, que eu precisaria continuar indo na psicóloga se eu achasse interessante pra lidar com tudo isso. Como foi o procedimento, gente? Ela colocou um remédio lá que disse que era pra dilatar o colo do útero, porque se ela fosse direto pra curetagem, teria um risco lá de perfurar, de deixar lesões, algo assim. Então eles colocam um remédio primeiro para que o seu colo do útero dilate e tal, e seja mais fácil, né? E não tenha riscos de ter lesões. Então ela colocou esse primeiro comprimido. Eu estava tomando soro na veia, não tinha remédio nenhum, era só soro mesmo para me manter hidratada, porque eu ia entrar de jejum, né? Ia precisar ficar de jejum. Ela colocou o remédio e o soro, e daí eu fiquei lá esperando. Eu tava em paz, assim, eu tava com um pouco de medo, mas eu tava em paz, mas foi super tranquilo. Eu comecei a sentir algumas cólicas que não eram muito fortes e comecei a ter um sangramento que ainda não era muito intenso, ainda não era muito forte. Só que conforme o tempo ia avançando, o remédio ia fazendo efeito, eu fui começando a aumentar o sangramento e as cólicas, e isso era normal, gente, é normal, isso acontece mesmo. Se eu tivesse ficado em casa, provavelmente teria sido pior as dores. E eu comecei a sentir dores muito fortes, assim. Eu acredito que seja como uma contração. Não vou dizer que é uma contração de parto, porque eu nunca tive parto e não sei como é. E eu acredito que também, óbvio, que não deve ser tão forte quanto. Mas era assim, a dor ela começava, aí ela ia subindo, ficava muito forte e de repente passava. Aliviava. E isso, gente, era de 1 em 1 minuto. Meu marido pegou o celular, começou a marcar. 1 minuto vinha essa dor forte, mas rapidinho passava, aliviava. E eu fiquei ali, só que como era muito rápido, de 1 em 1 minuto, eu comecei a me contorcer de dor, a me enrolar ali de dor, e eu não queria pedir o remédio. Ela falou, olha, se você tiver com uma dor insuportável, você pede o remédio. E eu não queria pedir o remédio, eu queria ver até onde eu aguentava. E ela falou também que era pra evitar ao máximo, que era um remédio forte pra dor. E eu falei, vou evitar, não quero, vou continuar aqui aguentando. Numa escala de 0 a 10, eu acho que já tava num 9 já, assim, a dor, uma dor muito forte. E o sangue também começou a aumentar muito mesmo. Eu já nem conseguia mais me levantar pra ir no banheiro, nem nada, porque ia sujar tudo e eu não conseguia, não queria. Aí eu comecei a ter febre e a gente começou a ficar preocupado. Será que é emocional ou será que tem alguma coisa errada? E o meu marido quis chamar a enfermeira e a enfermeira mediu, confirmou, eu estava com uma febre acima de 38. E ela falou, olha, não vai ter como, eu vou ter que te dar remédio. Porque eu tinha dito que não queria remédio, ela falou, vou ter que te dar. E chamou o pessoal lá do laboratório também, fizeram o exame de sangue para ver se tinha algum tipo de infecção. E me deu um remédio pra febre, e eu acredito que ela me deu um remédio pra dor também nessa hora, porque pouco depois eu não sentia mais dor, gente. Então eu tenho certeza que ela viu que eu estava sentindo dor, não queria falar e me deu o remédio mesmo assim. E aí a minha médica já voltou pra colocar o segundo comprimido, foram 2, ela colocou o segundo e o sangue começou a aumentar, aumentava muito. Quando foi poucos minutos assim antes do horário marcado lá pra cirurgia, né? Cirurgia, entre aspas. Eu lembro que comecei a sentir que tinha algumas coisas maiores saindo, sabe? Como uns coágulos mesmo. E a enfermeira foi lá, colheu, levou pra médica analisar. Mesmo assim, gente, mesmo assim eu precisei ir pra curetagem e eu fui. Eu tenho um pavor, assim, de hospital. Eu já passei por uma cirurgia antes, quando eu era adolescente, e eu dei muito trabalho. Eu fui várias vezes pro hospital e voltava pra casa porque eu não deixava eles me operar e tal. Eu entrar naquela sala foi como trazer de volta, sabe, todos os meus traumas de infância. Pra quem não sabe, eu tenho uma anomalia congênita. O meu coração ele é virado pro lado direito, tenho dextrocardia. Não vou falar sobre isso nesse vídeo pra não ficar longo e também não é o tema. Mas devido a isso, eu desenvolvi várias coisas na minha infância. E assim, gente, eu passei muito tempo em hospitais.
E eu tinha um trauma enorme disso. E quando eu entrei no centro cirúrgico, eu tive muito medo, assim, de ter crise de ansiedade ou algo assim, de não conseguir lidar. Mas eu acho que a dor que eu tava sentindo era tanta, aquela dor emocional, aquela dor do luto, que eu queria, sabe? Eu queria passar por aquilo ali logo pra poder seguir em frente. Então eu fiquei muito tranquila. Cheguei lá no centro cirúrgico, colocaram aquelas coisas todas na gente lá. Elas custaram conseguir ouvir meu coração, tiveram que inverter tudo pra conseguir ouvir. Colocar lá no computador, né? Nem era ouvir, não. Logo veio a menina da anestesia e ela falava assim, olha, eu vou te colocar um remedinho aqui na veia, um medicamento, e você vai começar a ficar tonta e vai dormir. E enquanto ela falava isso, gente, ela já tava colocando. E questão de segundos, assim, conforme ela foi colocando, ela, você tá ficando tonta? Eu, não. Antes de eu terminar de falar não, eu já comecei a ficar tonta e dormi. Dormi, não vi mais nada. Nada, nada, nada. Quando eu acordei, tudo já tinha passado. Eu nem vi a minha médica ali. Dormi, gente, não vi nada, não senti nada. Eu acordei lá na salinha de recuperação. E aquele momento foi um momento assim, eu não sei explicar, mas quando eu acordei, eu já estava chorando e meio que clamando assim pelo meu bebê, sabe? Chorando e falando sobre isso. Eu acho que eu acordei assim, acordei sentindo essa dor da perda. E foi um momento muito difícil porque as enfermeiras que estavam ali no centro cirúrgico, elas não tiveram nem um pouco de empatia pelo que eu tava passando. Toda hora elas jogavam coisas em cima de mim, papel, sabe? Usava minhas pernas como apoio pra anotar. E eu chorando, gente, tipo, eu não sei porque eu tava chorando, mas eu tava chorando. E aí chegava uma enfermeira e tocava em mim assim e falava, olha, é melhor você parar de chorar, porque senão você vai ficar doente de verdade. E aí que eu chorava mesmo. Quando vinha vontade de parar de chorar, eu chorava só pra implicar. Porque aí elas iam lá e falavam assim, você tá chorando por quê, menina? Você pode ter outro filho depois, já passou, tipo... Elas falavam umas coisas nada a ver, sabe, gente? Fui muito bem atendida pelas outras enfermeiras que cuidaram de mim, sabe? Que toda hora ia lá pra saber como é que eu tava. Mas essas enfermeiras, essas outras lá do centro cirúrgico, não conseguiram ter nenhum pouquinho de empatia. Elas chegavam assim, batiam mesmo a gente, para de chorar. E elas ficavam gritando umas com as outras de longe. A gente tem que levar ela pro quarto, mas não tem ninguém pra levar, tem que tirar essa menina daqui. Pra elas é normal. Eu entendo que pra elas é normal. Mas consegui sair dali 3 horas depois, gente. Eu lembro que eu fui pra sala de cirurgia 6 horas da tarde, um pouco mais de 6 horas. E fui pro quarto, já era quase 10 da noite. Eu dormi muito. Acho que juntou a anestesia e também o cansaço, dormi muito. Acordei, já fui pro quarto, meu marido tava lá, ficou lá comigo. E a partir daí, gente, parece que tudo começou a melhorar, sabe? Eu jantei, consegui jantar, consegui jantar bem, não consegui levantar ainda pra tomar banho, mas consegui comer e consegui dormir naquela noite. Consegui dormir também, mais tranquila. Meu marido também conseguiu dormir um pouco. E no outro dia eu acordei, tomei café da manhã, já estava bem, consegui tomar banho, consegui me levantar, já me sentia outra pessoa. E, gente, não senti nada de dor mais, não senti cólicas, não senti nada. Eu tive alta pela manhã mesmo. Eu fiquei lá no hospital tomando ocitocina na veia desde que eu saí do centro cirúrgico e eu ainda estava tomando. Eles usaram uma bomba lá para marcar o tempo e a médica falou, você pode ficar aqui no hospital pra terminar de tomar, né, ocitocina, ou você pode ir embora. Eu falei, se eu posso ir embora, se eu tenho essa opção, eu quero ir embora. E eu fui embora, ela me deu alta e viemos pra casa. Chegamos aqui em casa, passamos algum tempo sem conseguir entrar nesse quarto, sem conseguir olhar pra essas coisas. E foi um momento assim que finalmente a nossa ficha caiu e a gente falou, não acredito que passamos por isso, não acredito que a gente sobreviveu a uma coisa assim. Alguns dias depois, eu comecei a sentir dores de novo e comecei a sangrar, ter alguns sangramentos fortes, com alguns coágulos, e isso começou a nos preocupar. Tive um episódio de uma hemorragia, sangrei muito. Meu marido já tinha voltado a trabalhar, isso foi na semana seguinte. E eu não conseguia, gente, levantar da cama, porque eu sentia tanta dor, mas tanta dor, que eu não conseguia. Eu não conseguia ir pro hospital, porque eu não conseguia, gente, chegar até na porta, chegar até no portão.
Graças a Deus, meu marido tinha deixado um remédio do lado da minha cama e eu coloquei esse remédio, já era um remédio que você usa debaixo da língua. Coloquei ali e fiquei deitada quietinha esperando. Passou um tempo, quando a dor começou a passar, eu levantei e fui tomar banho. Tinha muito sangue, tinha muito coágulo, tive uma hemorragia. Mandei mensagem pra minha médica, mostrei tudo pra ela e ela falou, se continuar, volta no hospital. E eu tive que voltar, a gente continuou, tive que voltar no hospital, ela não estava lá, fui atendida por um outro médico, ele me passou ultrassom e me deu também uma injeção. Ele me disse que essa injeção, ela iria ajudar, né, a limpar mesmo, sabe, se ainda tivesse alguma coisa lá, e que no ultrassom a gente ia ver se ia ter ou não. Que essa injeção também ia servir para cortar essa hemorragia, para controlar o sangue. Graças a Deus, fiz o ultrassom no dia seguinte, não tinha nada, nenhum resto, nada. Era só algo normal mesmo. Alguma coisa do meu organismo ali, alguma reação. E graças a Deus essa injeção também cortou essa hemorragia, esse sangue. E tudo passou, tudo ficou bem. Eu fiquei na ala da maternidade. Então, o tempo todo você fica ouvindo o bebê chorando, você fica vendo mulheres grávidas. Quando eu saí do hospital que eu tive alta, o meu quarto era quase de frente pro quarto das mães, né, do berçário também, onde ficavam os bebês. Eu tive que descer por aquele corredor vendo tudo aquilo. E foi isso, gente. Essa foi a minha experiência, né, com a curetagem. E foi um procedimento muito tranquilo, sabe? Foi muito tranquilo. Eu fiz ultrassom, não ficou nada, realmente. As cólicas, gente, é normal, são coisas que a gente vai passar mesmo, as cólicas, o sangue. Não é nada insuportável. Se você passa por isso, vai passar por isso, você vai conseguir suportar. Você vai conseguir aguentar. A gente fica assustada assim, mas a gente consegue, a gente descobre que a gente tem uma força que a gente nem sabia que tinha. Sobre uma nova gravidez, já voltamos na médica. Ela já passou mais alguns exames, nós chegamos a fazer uma biópsia para saber se era gravidez molar, né, que se diz, se era uma doença que se chama mola, e graças a Deus não tenho essa doença, não tenho nada. A minha médica nos disse nessa consulta que pela forma como tudo aconteceu, provavelmente não foi por questões emocionais, provavelmente não foi nada que eu tenha feito, porque, gente, foi morte. Ela disse foi óbito. Quando há um óbito, isso quer dizer que até que se prove o contrário, foi um problema genético, foi um problema cromossômico. É como você copiar e colar algo, você copia de uma pasta e cola na outra. Às vezes, nesse copiar e colar, pode acontecer de perder algum dado, dar algum tipo de erro. E ela disse que é mais ou menos isso. Tem que pegar as informações minhas, do meu marido, e juntar ali. Nesse momento de copiar as informações, alguma informação se perdeu, alguma coisa deu errado. Então, até que se prove o contrário, é um problema genético cromossômico. É normal? Não, mas é comum, acontece, porque o nosso corpo ele é inteligente. Quando ele percebe que algo está errado, ele mesmo elimina, ele mesmo põe para fora. Então foi isso que o meu corpo fez. Ele foi ali, parou de desenvolver e foi tentando eliminar. Então ela disse, nesse caso, não tem como ter sido nada que eu tenha feito, eu sei que a gente se culpa por isso. Realmente foi algo assim lá no feto mesmo. Ela disse, inclusive, que não investigaria mais a fundo, né? A não ser que a gente quisesse. Mesmo assim, eu pedi pra ela que eu queria investigar, né, as trombofilias, que fala. E ela me passou alguns exames para estar investigando isso. Eu ainda não peguei esses exames, na verdade, ainda vou fazer. Mas eu posso voltar aqui para contar para vocês se deu alguma coisa, se não deu, né, o que aconteceu depois. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu volto depois para contar para vocês. E ela nos pediu aí um prazo de 3 meses, né, aguardar 3 meses até que a gente tente novamente para que o útero ele venha, né, se recuperar certinho, porque querendo ou não, a curetagem ela é invasiva. Ela é uma raspagem, né, que se faz ali no útero e o útero precisa recuperar. Então ela pediu esse prazo. Se vamos ter outro bebê depois ou não,
Não sei, gente. Isso é Deus quem vai nos dizer. Isso é o tempo. Mas eu acredito que não é porque não deu certo que o sonho vai morrer. Não é porque não deu certo que nós vamos desistir. Eu acredito que vamos tentar de novo, sim. Não estamos muito ansiosos quanto a isso no momento. Queremos ser curados de tudo isso. Queremos que o meu corpo seja curado, que nossa mente seja curada. Queremos que seja feito no tempo de Deus e conforme a vontade dele. Hoje eu tô bem, já vai fazer 2 meses que eu tive a minha curetagem. E eu tô bem, gente. Eu tô bem fisicamente, eu tô bem psicologicamente, eu consegui seguir em frente. Tanto que no início a gente não conseguia entrar nesse quarto, eu principalmente. Não conseguia olhar as coisas do bebê, não conseguia estar aqui. E hoje esse quarto virou meu cantinho favorito dessa casa. É o lugar onde eu oro todos os dias. É o lugar onde eu tiro tempo pra ler minha Bíblia, pra estar na presença de Deus. Eu sempre tô vindo aqui, sabe, vendo essas roupinhas, olhando novamente, imaginando. Eu acho que quando a gente imagina, visualiza, isso faz com que o sonho se mantenha vivo e de certa forma a gente acaba atraindo isso. Então eu fico visualizando o meu bebê deitado aqui, eu fico visualizando meu bebê usando essas roupinhas aqui e eu fico acreditando nisso, gente. Eu acredito que vai chegar a minha hora. Mas também se não chegar, se eu não tiver filhos, se Deus não me der filhos, tá tudo bem. Porque o meu propósito aqui na Terra não é esse. Eu não vim aqui pra casar, ter filhos, pra ser feliz, pra realizar sonhos. Não. Eu vim aqui pra ser a manifestação da glória de Deus nessa Terra. Eu vim aqui pra fazer a diferença. Eu vim aqui pra me deixar ser usada por Deus para que vidas possam ser alcançadas e transformadas. E tudo na minha vida gira em torno disso. Então, se eu não realizar os meus sonhos aqui, tudo bem, sabe? Desde que os sonhos de Deus sejam realizados. O que mais importa é a vontade de Deus sendo cumprida através da minha vida. E o que eu quero dizer para você que tá passando por isso, que está sentindo assim como eu me senti, esse sentimento de luto, essa perda, essa dor física e emocional. O que eu quero te dizer pra você é que Deus, ele tá do seu lado. Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu sei, gente, que nada que eu disser aqui vai mudar o que você tá sentindo, porque eu me senti dessa forma. Eu passei por isso e as pessoas falavam comigo e parece que nada era capaz de aliviar a dor que eu tava sentindo. Mas mesmo assim eu gostava, sabe? Eu gostava de ouvir, eu gostava de receber o apoio, eu gostava de saber que tinha pessoas ali por mim. Confie no Senhor, por mais que seja difícil você entender o porquê você está passando por isso. Não questiona, sabe? Em nenhum momento eu questionei, em nenhum momento eu falei, Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor me deu o bebê para depois tirar? Gente, em momento nenhum eu falei isso. Em momento nenhum eu murmurei contra Deus, em nenhum momento eu, sabe, falei nada para que pudesse ofender a Deus ou dizer que ele não se importava comigo, com a minha dor, porque eu sabia, gente, que ele estava comigo. Tava sendo difícil? Tava sendo dolorido? Tava, mas eu sabia que ele estava no controle da minha vida, apesar de tudo. Eu sabia que ainda era ele, sabe? Ainda era ele fazendo o que tinha que ser feito. Talvez ele queria gerar um testemunho na minha vida, talvez ele queria usar isso para mudar algo em mim, talvez ele queria me ensinar alguma coisa. Não sei, gente, não sei. Eu sou daquelas pessoas que acreditam que tudo tem um propósito, que toda dor tem um propósito, e eu acredito muito nisso, que a minha dor, ela tem um propósito. Acredite nisso também, sabe? Acredite que a sua dor tem um propósito. O que você tá passando agora não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não te enxerga, não é porque Deus tá matando o seu sonho, não é porque Deus te deu pra depois tirar. Não, gente, é porque tem um propósito nisso daí, sabe? Tem algo que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida. Algo que talvez a gente não entenda agora, talvez a gente nunca entenda, mas a gente não tem que entender, sabe? A gente tem que confiar, a gente tem que acreditar. Eu não sei se você é cristão, eu não sei se você crê em Deus, eu não sei se você tem fé no Senhor, mas é muito bom, sabe? Você crer, você ter fé e você acreditar, porque quando você acredita, você sabe que Ele sabe o que tá fazendo, que você não precisa se desesperar. E, gente, vários momentos aqui eu disse pra vocês que eu não fiquei bem psicologicamente. Realmente eu não fiquei. Que eu tive, sim, momentos ali muito difíceis, que eu só chorava, que, sabe, eu achava que não ia aguentar mais.
Mas por mais que eu tava sentindo tudo isso, que é algo normal do luto, eu tinha paz no meu coração. Eu conseguia confiar que o Senhor estava comigo. Eu conseguia acreditar que Ele estava cuidando de mim. Eu conseguia aceitar que a vontade dEle era boa, perfeita e agradável. Inclusive, eu comecei a pensar na dor que foi para Deus entregar o único filho dEle, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Eu perdi um bebê que eu nem cheguei a conhecer o rosto, que eu nem cheguei a ouvir a voz, que eu nem consegui ver o rostinho dele, sabe? Se parecia comigo ou não. E eu já sofri tanto com isso. Agora imagina para Deus entregar o seu único filho, saber que ele iria morrer por pessoas que jamais iriam acreditar nele ou valorizar o sofrimento dele. E eu comecei a pensar nisso e falar, também não foi fácil para Deus, e mesmo assim, Ele entregou o seu filho por mim, para que morresse por mim. Tudo que eu preciso fazer hoje é confiar que Ele sabe o que está fazendo na minha vida. Por mais que não seja fácil passar por isso, há um propósito maior em tudo. E mesmo que não haja, gente, um propósito, quem sou eu para questionar a vontade de Deus? Quem sou eu para dizer a Deus por que o Senhor fez isso comigo? Quem sou eu para isso? Eu já vivo numa eterna dívida com Deus, sabe? Por Ele ter feito o que fez por mim, pela minha vida. Então, em momento nenhum eu vou, sabe, questionar ou dizer que não deveria ter sido assim. Se foi o que Ele permitiu e se foi a vontade dEle. E eu queria muito que você se agarrasse nisso, sabe? Queria muito que você pensasse nisso, que Deus ele está com você. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha trazido um conforto para você, para sua vida. Eu espero que você se sinta abraçada daí se você está passando por isso, porque se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está passando por isso ou você já passou por isso. Sinta-se abraçada, saiba que eu entendo a sua dor, eu entendo o que você está vivendo. Eu sei que não é fácil, mas acredite, você vai conseguir passar por isso. Você vai conseguir sobreviver. Eu espero muito que tenha te ajudado, que esse era o propósito desse vídeo, te ajudar de alguma maneira. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, vai lá me seguir, o link tá na descrição desse vídeo. Um beijo pra você, fica com Deus. Tchau.